Nádia tem 35 anos de casamento com Getúlio, que tem 40. Ele é o pai de 2 filhos. Os dois têm uma relação de 15 anos que está se desgastando com o tempo. Os dois estavam extremamente apaixonados no início do namoro. Getúlio logo pediu em casamento a amada e desde então vivem juntos. Os primeiros anos foram difíceis financeiramente, mas Getúlio foi avançando na carreira como engenheiro civil. Atualmente, ele ocupa um cargo importante em uma grande construtora. Nádia se concentrou em ser uma esposa e mãe exemplar. Os dois têm 2 filhos, Carlos, que tem 10 anos, e Laura, que tem 13. Nádia era uma jovem muito magra e seus cabelos longos e belos, negros, chamavam a atenção em todos os lugares que passava. Ao longo dos anos, a mulher foi ganhando alguns quilos à medida que as responsabilidades domésticas aumentavam. Os números da balança atuais preocupam Nádia. Ela está em uma luta constante e seu marido, Getúlio, não ajuda muito nessa questão, pois ele pode sempre fazer comentários maldosos sobre ela. Os cabelos eram longos antes, mas agora são apenas na altura dos ombros e com um coque descuidado. Getúlio sempre comenta com Nádia quando chega em casa do trabalho ao final da tarde que seu cabelo está ficando cada vez mais feio e que sua roupa está feia e desleixada. Nádia fica triste ao ouvir todas essas declarações do marido, mas ela pensa que em parte é culpa dele. Afinal, foi ela que deixou o tempo para se comportar dessa maneira. Mas essa percepção será alterada pela descoberta que Nádia fará e a frase que seu marido lhe dirá. Muitas vezes, tudo o que precisamos para sair de uma situação ruim é uma gota adicional, uma gota de água. Nádia percebeu que o comportamento de Getúlio nos últimos meses havia mudado. O homem agora está mais preocupado com si mesmo do que com sua aparência, embora antes criticasse constantemente sua esposa. Ele vai para a academia por 1 hora após o expediente. Ele passou a chegar em casa dessa maneira mais tarde. Dependendo do dia, ele costuma chegar mais tarde. Ele volta para casa arrumado e perfumado. À primeira vista, Nádia acreditava que o marido fazia isso para impressioná-la ou até para encorajá-la a cuidar mais de si mesma. Mas quando ela perguntou se ela poderia ir para uma academia, ele também riu e disse que isso não seria um milagre para ela. O marido insistiu que Nádia cuidava dos filhos do seu casal, suas roupas e alimentos em casa. Ela e seu marido só se reuniam na cozinha depois de engordar. Nádia ficou muito triste no dia seguinte e ligou para sua amiga Beatriz no telefone. Ao fazer o telefonema, ela ouviu algo que a deixou ainda pior. Beatriz disse a Nádia que o comportamento de Getúlio era muito suspeito. Só podia indicar que o marido de Nádia tinha outra mulher porque ela começou a se cuidar bruscamente, chegou tarde e estava perfumada. Além disso, era muito provável que o caso fosse ficando sério porque ele não estava escondendo nada. Nádia falava ao telefone e quase caiu da cadeira. Ela reconheceu sua ingenuidade neste ponto porque, apesar de todas as ofensas que ouvia sobre Getúlio, ela nunca havia acreditado que ele poderia ter outra mulher. Para evitar esse tipo de comportamento, Nádia e seu marido fizeram uma promessa no altar de se amar e respeitar por toda a vida. No entanto, ela parece ter se equivocado. Nádia foi instruída por seu amigo em examinar os bolsos das calças e camisas de Getúlio, bem como seu celular, se possível. Nádia fez esse plano para provar para Beatriz e para si mesma que, apesar de muitos defeitos de Getúlio, ele não era um traidor. O marido chegou muito animado e perfumado na mesma noite. Ele optou por tomar um banho antes do jantar e manteve suas roupas como sempre. O homem retirava papéis e outras coisas do bolso de Nádia antes de lavar as roupas. Ela optou por examinar seus bolsos enquanto ele estava distraído no chuveiro. Alguns minutos depois, ela não encontrou nada. Mas quando ela olhou mais de perto, ela viu um cartão estranho. Foi um cartão. Uma mensagem escrita à caneta atrás do cartão do bar dizia: "Adorei conhecer esse lugar com você, te amo." Aquele cartão diz que o marido de Nádia foi a um bar com uma mulher que escrevia que o amava, e ela sentiu um frio percorrer a sua espinha. Então Nádia se lembrou que Getúlio retirava cartões novos pertences dos bolsos e os guardava em uma gaveta da comoda antes de lavar as roupas. Ela se aproximou da comoda e abriu uma gaveta. Ela encontrou vários cartões dentro que eram semelhantes a esse, provenientes de outros bares e com dedicatórias. Parece que o marido e esposa gostaram de frequentar novos bares e guardar os cartões como lembrança. Um desses cartões contém um nome, Soraya.
Nádia tentava entender o que estava acontecendo quando ouviu o marido desligar o chuveiro. Ela colocou tudo no lugar imediatamente após sair do quarto, então ele não sabia da sua descoberta. Nádia não sabia como se comportar e nunca imaginou que seu marido teria uma amante durante os 15 anos de casamento. Nádia estava com medo de perder Getúlio, pois sua vida era centrada em ele. Em seguida, ela optou por lutar pelo seu casamento em vez de confrontá-lo com a descoberta. Seu objetivo principal era evitar a perda de sua família. Enquanto seu marido se vestia para o jantar, Nádia correu para o banheiro e passou um batom levemente vermelho nos lábios. Getúlio ficou muito rido quando viu Nádia caminhando com a travessa de carne nas mãos quando sentou-se à mesa. Ele disse então que, ao ver sua esposa caminhando com uma travessa de carne ao molho e boca vermelha, ele pensou que ela estava comendo escondido na cozinha. É possível que a boca vermelha seja o resultado disso. Nádia quase caiu da travessa, mas foi ajudada por sua filha, Laura. Nádia disse de forma tímida e com uma lágrima escorrendo que havia passado o batom. Por um momento, Getúlio ficou em silêncio antes de questionar sério a mulher sobre a razão pela qual havia passado ou tentado passar batom. Com muita tristeza, ela disse que queria servir o jantar para ele de maneira mais bonita. O homem riu mais uma vez e aconselhou Nádia a não perder tempo tentando ser mais bonita porque não havia jeito. Nádia afirmou que deveria buscar a salada na cozinha antes de sair. De fato, ela desejava sair imediatamente. Ela se sentia muito mal por tudo que Getúlio disse sobre ela, mas isso piorou ainda mais quando isso aconteceu na frente dos filhos e agora que ela sabia que ele tinha outra mulher. Laura, sua filha, foi até a cozinha e disse que estava ajudando a mãe a fazer a salada. A jovem afirmou que não deveria suportar tal situação e perguntou como a mãe estava. Nádia tinha 35 anos quando ainda era muito jovem para se separar e recomeçar a sua vida. Nádia, olhando com afeto para a filha, disse que não poderia viver sem Getúlio, aquela casa e seus filhos. Ela afirmou, sem entrar em detalhes, que recuperaria seu amor e voltaria a ser a mulher por quem ele se apaixonou. A filha tentou discutir mais vezes, mas não conseguiu. Até que elas voltaram para a sala de jantar com uma travessa de salada de folhas, ninguém falou mais. Há uma semana que Nádia ficou sabendo que Getúlio tinha uma amante. Finalmente, ela estava segurando o celular de seu marido enquanto ele estava terminando de se barbear. Ainda assim, ela não conseguiu desbloquear o aparelho porque não tinha senha. Não havia necessidade de olhar para o rosto da amante Soraya pelo telefone. A mulher de cabelos ruivos e olhos verdes estava enviando mensagens e sua imagem apareceu na tela. Algumas palavras foram lidas por Nádia, que então perguntou se Getúlio já havia decidido ir à praia com ela no fim de semana e se ele pretendia finalmente largar sua esposa gorda e horrível. Nádia ficou ainda mais triste ao saber que Getúlio falava dela para uma amante. Ele informou a mulher que estava casado com um estorvo real. Mesmo chateada, Nádia decidiu não se importar com isso e continuou trabalhando duro para parecer melhor para o marido. Ela havia economizado algum dinheiro para comprar maquiagem na feira. Em relação às suas roupas, havia algumas peças que ela havia deixado de usar há alguns anos, mas que poderiam lembrar o amor de seu marido por ela. Nos últimos dias, ela tentou comer o mínimo possível para tentar se vestir como antes. Ela não conseguiu usar aquelas peças porque havia ganho alguns quilos. Nada era impossível para Nádia. Getúlio disse para Nádia que lavasse algumas roupas para ele assim que saiu do banheiro. A razão pela qual ele precisava de suas roupas de praia foi questionada pela mulher. Ele disse apenas que faria uma viagem no final de semana com o chefe e alguns colegas. A equipe visitaria o terreno onde o novo empreendimento seria construído. Quando Nádia viu as mensagens de Soraya na tela do celular do marido, ela sabia claramente que não eram verdadeiras. No entanto, alguns dias antes do final da semana, ela optou novamente por se calar. Ela acreditava que, quando descobrisse seu valor, poderia convencer seu marido a deixar uma amante. Ele pode até pedir desculpas e reconhecer a existência de uma segunda mulher. Nádia até pensou em sua resposta. Ela se faria de difícil no começo, mas depois o perdoaria e voltariam a ser um casal feliz. Enquanto ela pensava em toda essa cena, Getúlio estava impacientemente sacudindo as roupas que queria que ela lavasse. Ele então gritou com Nádia e aconselhou a sair do mundo da lua e voltar para a realidade. Ela teve que lavar aquelas roupas e preparar alguns petiscos. Além disso,
Todas as noites ele recebia em casa alguns amigos do trabalho, incluindo o chefe e esposa do chefe, entre outros. Ela sorriu quando se lembrou de que finalmente seria capaz de conhecer alguns dos colegas de trabalho do marido. Essa foi a melhor ocasião para convencê-lo a permanecer. O homem olhou para Nadia com desprezo antes de partir e pediu que ela tentasse parecer menos horrível até a noite. Apesar de sua vergonha, o que ele poderia fazer se seus amigos e chefe insistissem em visitá-lo e seus familiares em casa? Durante todo o dia, Nadia se esforçou muito para preparar comida e bebida para seus amigos do marido. Felizmente, ele havia acordado que sua esposa convidasse sua amiga Beatriz. Como resultado, ela não se sentiria tão afastada e solitária. Beatriz chegou para ajudar com a organização antes de Nadia. Beatriz considerou ridículo que sua amiga ainda não tivesse pedido divórcio quando falavam sobre as descobertas de Nadia. Que outra coisa aquele homem desagradável precisaria fazer para convencê-la de que o casamento não tinha mais importância? Com o rosto triste, Nadia disse à amiga que não desistiria. Beatriz alertou que deixar Getúlio significava deixar de ser si mesma. Beatriz ajudou Nadia a se preparar para a recepção após a preparação da comida. Ela até emprestou uma cinta modeladora para ajudar Nadia a se encaixar em um vestido velho. Nadia estava feliz, embora estivesse um pouco desconfortável com a roupa e o sapato de salto alto. Para lembrar a Getúlio de como ele gostava de passar seus longos cabelos, ela soltou até o cabelo. Após um tempo, Getúlio chegou com alguns amigos que decidiram ir direto do trabalho para sua recepção em casa. Seu chefe e sua esposa chegariam mais tarde. Abriu a porta e viu Nadia e Beatriz na sala. Embora a esposa esperasse que Getúlio reconhecesse todo o seu esforço para se vestir daquela forma, a expressão no rosto dele mostrava apenas que ele estava vergonhoso da mulher. Ela estava ansiosa para se apresentar aos amigos do marido, mas Getúlio acelerou o tempo e pediu que Nadia fosse à cozinha com ele. Ele levou uma tábua de frios para o quarto. Ele informou a sua esposa que não havia necessidade de pegar uma travessa de canapé imediatamente. Quando sentiu que precisava, ele foi até a cozinha e buscou a travessa. Quando viu que sua esposa estava seguindo até a sala, ele lhe disse que era melhor ela ficar lá para ter certeza de que tudo estava bem. O número de visitantes cresceria rapidamente. Nadia pensou que seu marido provavelmente estava tentando escondê-la dos amigos, mas abandonou a ideia imediatamente. Beatriz, que ficou na sala, percebeu que sua amiga não voltou da cozinha e decidiu investigar o que estava acontecendo. Beatriz entrou na cozinha e viu Nadia sentada em uma cadeira olhando para o nada. Ela questionou sua amiga por que ela estava presente e não estava conversando com os convidados da sala. Ela explicou calmamente que seu marido havia pedido que ela ficasse para preparar algo de última hora. Beatriz era extremamente esperta no momento em que Getúlio estava tentando esconder a esposa dos amigos. Ela agarrou sua amiga e se dirigiu para a sala. Quando viu as duas se aproximando, Getúlio fez uma cara de desgosto, mas decidiu que não era correto ser descortês com uma esposa na frente de seu chefe e da esposa dele. Nadia era muito amigável com aqueles que ainda não a tinham conhecido. Parecia que todos gostavam dela. Getúlio, por outro lado, se sentiu desconfortável ao ouvir seus colegas de trabalho conversar com a sua esposa. Ele chegou a ela de forma discreta e perguntou se ela estava ocupada na cozinha. Nadia, que já se sentia à vontade entre eles, respondeu que não poderia ficar com os convidados. Getúlio puxou Nadia discretamente, mas firmemente pelo braço até a sala de jantar, percebendo que não poderia tirar da sala. Quando chegou, ele olhou para Nadia e disse que tentava muito não ser cruel com ela, mas que era a única opção. Parecia que ela se divertia com o fato de ser humilhada. Ela comunicou a ele que estava confusa quando ouviu isso. Getúlio ficou mais irritado. Sem se dar conta, elevou a voz. A música na sala já não era suficientemente alta para esconder o que ele disse para sua esposa. Ele disse com raiva para Nadia que estava com vergonha dela. Como ela poderia pensar que ela era bonita usando uma roupa velha que já não lhe servia? Quando ele a pediu para se arrumar, ele não esperava que ela tentasse fingir ser uma mulher bonita. Ele só queria que ela não parecesse uma mendiga, mas ela poderia ter usado os trapos de sempre. Ele continuou dizendo que ela parecia que iria explodir porque estava vestindo um vestido horrível. Finalmente, ele a sacudia pelos braços e gritou: "Gorda e imunda, volte para a cozinha. Você me faz passar vergonha, então não saia de lá."
Finalmente, ele deixou sua esposa e voltou para a sala. Nádia perguntou se a Soraya não o prejudicaria. Getúlio sustou um pouco quando soube que sua esposa sabia que ele tinha uma amante, mas quase não sofreram danos. Ele disse à esposa que Soraya certamente não o deixaria vergonhoso porque era jovem, bonita e principalmente magra. Getúlio decidiu seguir em frente e disse que deixaria Nádia por causa dos filhos. Se não fosse pelas crianças, tinha saído há algum tempo. Ele foi incluído porque sabia que Nádia sabia sobre Soraya, então ele não precisava mais fingir estar casado com ela. Nádia só tinha que cuidar da casa a partir daquele momento porque Soraya era a mulher a quem amava. Ao caminhar para a sala, Getúlio percebeu que todos os convidados olhavam em sua direção. Em seguida, ele percebeu que todos na sala, incluindo seu chefe, haviam ouvido cada palavra. Parecia que as pessoas estavam julgando Getúlio por suas ações e conversando sobre o que acabaram de falar. Ele ficou nervoso no começo, mas depois disse aos convidados que entenderiam se tivessem levado um dragão e se casado com uma princesa. O chefe e sua esposa se levantaram e anunciaram sua saída após alguns colegas rirem da observação. Eles não tinham previsto essa natureza. Beatriz seguiu Nádia, mas quando chegou na cozinha, descobriu que seus sapatos de salto alto da amiga estavam fora de uso. Beatriz procurou outros quartos para sua amiga porque ela já estava de casa, mas não a encontrou. Preocupada, ela decidiu informar Getúlio sobre o sumiço. Ele não mostrava muita preocupação, mas era necessário que ele encontrasse sua esposa, pois ela era mãe de seus filhos. Ele disse a Beatriz que não deveria se preocupar, pois aquela gorda inútil só queria fazer uma cena quando soube do sumiço. Quando saiu e continuou cuidando da casa, logo voltaria ainda mais feia do que estava. Beatriz decidiu ir buscar sua amiga nas proximidades. Passou o tempo e Nádia não apareceu. Depois que todos os convidados tinham ido embora, Getúlio começou a pensar que esposa deveria voltar logo para lavar toda aquela louça. Ela também precisaria passar as roupas dele para a viagem que faria com Soraya. Como Nádia teve a coragem de sumir tão bruscamente quando ele a exigia que ela cumprisse seus deveres? Nádia não voltou até o dia seguinte. Getúlio ligou para Beatriz e informou-a que ela não havia encontrado uma amiga. Nádia não voltou para casa há uma semana. Getúlio não foi com Soraya na praia porque não tinha com quem deixar as crianças. A irritação com o sumiço da esposa evoluiu para a preocupação com o que aconteceria se Nádia não voltasse. Após 2 meses de incerteza, Getúlio recebeu uma carta de um advogado que representava Nádia. De acordo com o contrato de casamento, a esposa estava pedindo o divórcio e a divisão dos bens do casal. A metade de tudo era seu direito. Getúlio ficou completamente chocado com isso. Ele nunca havia imaginado que sua esposa solicitaria o divórcio e nem mesmo exigiria seus direitos. Nessa carta do advogado não havia nenhuma evidência de que ela pretendia voltar. No início, ele teve a intenção de complicar as coisas, mas o seu advogado alertou sobre o fato de que isso teria um resultado pior. O processo levaria mais tempo, mas a Nádia poderia receber ainda mais direitos do juiz. Desde aquela cena na recepção, Getúlio nunca pensou em perder um centavo. Ele tem um chefe estranho. Getúlio recebeu informações de um colega de trabalho que a esposa do chefe estava solicitando sua demissão. Getúlio só podia lamentar aquela solidariedade feminina que o levou a perder seu emprego. Ele então decidiu assinar o divórcio e dar à sua esposa o melhor tratamento possível. Ela provavelmente quer ficar com os filhos quando ele estiver livre, para que ela possa começar novamente a viver com Soraya. Ele descobriu o amor de sua vida na bela mulher de 20 anos que conheceu há alguns meses em um bar. Ele sabia que ela ficaria feliz em saber que eles finalmente seriam capazes de se casar. Getúlio perdeu o emprego em um dia e assinou o divórcio em outro. Parece que o chefe só esperava um novo engenheiro para assumir seu lugar. Apesar de perder a casa e o muito dinheiro que havia guardado, Getúlio se sentia bem. Por fim, seria feliz com uma mulher que o amava. Nádia e seus filhos voltaram para sua casa antiga, onde eles expressaram sua gratidão por ela ter sumido. Afinal, sua amiga Beatriz sempre os informou sobre como sua mãe estava se sentindo. Getúlio não sabia onde sua esposa estava. Isso lhe permitiu recuperar ela mesma, a pessoa mais importante de sua vida. Aquela noite, Nádia saiu sem rumo de casa, descalça, e Beatriz conseguiu encontrá-la um pouco mais adiante na rua.
Enquanto elas conversavam, o carro do chefe de Getúlio parou diante delas. A esposa do empregador de seu marido disse a Nádia que ela se solidarizava com tudo que ela passou naquela noite, e provavelmente durante toda a sua vida de casada. Como resultado disso, Márcia, a esposa do dono da construtora, era muito rica e elegante. Ao perguntar sobre Nádia, ela disse que não sabia nada porque não tinha dinheiro nem trabalho. Após uma breve conversa com o esposo, Márcia chamou Nádia para entrar no veículo. Beatriz ficou responsável por divulgar a notícia que sua amiga havia transmitido. Nádia esteve ao lado de Márcia nos últimos meses, que a ajudou a recuperar sua autoestima e encontrar um novo caminho para sua vida. Nádia entrou na faculdade e está estudando arquitetura. Como resultado, terá emprego garantido na construtora onde seu marido trabalhava após a formação. Nádia descobriu que Márcia também havia tido um relacionamento abusivo antes de conhecer seu atual marido durante a relação. Como resultado, eles ficaram ainda mais surpresos com a cena. Márcia disse que a ideia de demitir Getúlio apenas depois que ele assinou o divórcio era porque o juiz poderia negar mais direitos a Nádia se o homem não tivesse emprego. Ele foi demitido assim que Nádia conseguiu tudo o que pediu. Getúlio visitou sua casa anterior para buscar algumas de suas roupas que ficaram lá. Se surpreendeu quando Nádia abriu a porta ao tocar a campainha. Depois do incidente, ele nunca viu sua ex-esposa tão linda. O advogado de Nádia a representou durante as audiências de divórcio e divisão de bens. Nádia o observava na porta, bem vestida e segura, cabelos soltos. Ela apenas apontou para a mala contendo o resto das roupas do marido com a cabeça e abriu espaço para que ele pudesse entrar e pegar. Getúlio olhava para si mesmo da mesma forma que fazia há quase 20 anos quando se conheceram. Nádia, por outro lado, não sabia o que aquele olhar significava, pelo menos agora não significava mais. Ao passar o tempo longe, ela sentiu que ela estava murchando ao lado de Getúlio. Nádia sempre foi uma mulher alegre e segura, mas o desdém de seu marido a fez se sentir mal. A ajuda de Beatriz e Márcia foi fundamental para que ela aprendesse a amar a si mesma primeiro. Getúlio tentou começar uma conversa com sua ex-esposa, mas ela apenas apontava com a cabeça para fora e não disse uma palavra. Ele saiu com a mala. É preciso admitir que ele ficou furioso ao ver Nádia tão bem vestida, mas então ele se lembrou de que agora ele poderia passar o tempo todo com Soraya. Getúlio e Soraya procuravam um apartamento para alugar, mas a mulher não estava feliz com as opções que ele tinha. Quando eles se conheceram, Getúlio trabalhava para uma construtora importante. Ele era agora um homem desempregado, divorciado, com metade dos seus bens e sem trabalho. Soraya se sentiu desanimada quando descobriu que seu amante tinha muito dinheiro para gastar. Getúlio pensou que ela poderia estar saindo com outro homem quando viu que ela inventava desculpas para não sair com ele. Ele tentava ignorar o assunto. Sentia-se horrível imaginar que perderia Soraya, não porque a amasse, mas porque estaria sem nada. Getúlio recebeu a notícia de que Soraya o estava deixando para se casar com um colega de trabalho dele, 2 semanas depois. A história da cena armada de Getúlio em sua casa correu entre os principais empregadores do setor. Ninguém queria contratar um homem que era famoso por ser cruel e violento com uma ex-mulher. O padrão de vida de Getúlio caiu drasticamente e ele passou a viver com grande tristeza e baixa autoestima, da mesma forma que Nádia vivia quando era casada com ele. Nádia, por sua vez, continuou estudando e vivia bem com seus filhos com o dinheiro que ganhou no divórcio. Ela poderia trabalhar e melhorar a vida de Laura e Carlos quando se formasse. Nádia estava contente porque se olhava no espelho com mais carinho e percebia seu valor como pessoa e mulher. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. Tenho certeza que as histórias que aparecerão na sua tela agora também irão te emocionar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.